ela pisava com o pé na porta da igreja, manifestava aqueles demônios terríveis, e na igreja, naquela época, nós tínhamos bancos de madeira que cabiam 6, 8 pessoas. Na ponta dos dedos, ela levantava aqueles bancos de madeira, e o banco ia rolando no meio do templo, ninguém segurava a mulher. Espíritos malignos. A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Conecte Assista. Hoje eu trago para você um vídeo do pastor Lucas Martins. Ele tem experiência com libertação e nesse vídeo ele testemunha a libertação de uma irmã que vivia internada num hospital psiquiátrico. E o problema dela era de libertação. Desde pequena ela foi dada como doente mental. Meus irmãos, é de arrepiar. E isso nos ensina a não bobear com a libertação das nossas crianças. Pode lhe custar todo o seu futuro. Mamãe, papai, partilhem esse vídeo. Curte o nosso canal, se inscreva, deixe o seu comentário, assiste o vídeo porque vale a pena. Deus abençoe a sua vida. Vamos assistir. Queridos, eu tenho certeza, sempre, e depois eu vou testificar, que o problema, geralmente, 99% das vezes, não está na criança. O problema está nos pais. Porque a criança, ela revela, a criança, ela demonstra que algo não está bem na vida dos pais. Na sondagem é necessário ver o histórico familiar, mas é necessário também ver o histórico da gestação. Como foi a vida intrauterina dessa criança. Muitas mães consagram o seu bebê ainda no ventre, às entidades. Consagram aos demônios. Uma experiência marcante que eu tive no meu ministério de libertação é de uma moça, eu digo moça, ela já tinha quase 40 anos, mas era moça porque era solteira, com sérios problemas psicológicos, morava de hospital em hospital, de clínica psiquiátrica em clínica psiquiátrica. E ela tinha uma prima que era cristã, era minha ovelha, e somente essa prima existia na vida dessa moça. Ninguém mais dava atenção, todos tinham abandonado, e essa moça internada, tomando mais de 30 comprimidos por dia, uma situação terrível. E quando ela saía da clínica para passar alguns dias na casa da prima, a prima trazia na igreja, ela pisava com o pé na porta da igreja, manifestava aqueles demônios terríveis, e na igreja, naquela época, nós tínhamos bancos de madeira que cabiam 6, 8 pessoas. Na ponta dos dedos, ela levantava aqueles bancos de madeira, e o banco ia rolando no meio do templo, ninguém segurava a mulher. Espíritos malignos. E fui estudar esse caso, e fui conversar com essa moça. E daí a prima falou, pastor, eu vou ter que tirar ela da clínica, porque está cada vez pior. É mais medicamento, ela está dopada, ela está cada vez pior, eu vou trazer para minha casa. Falei, olha, minha irmã, é um desafio. Ela falou, pastor, eu vou trazer, Deus colocou no meu coração. E ela levou a prima para sua casa. E nós começamos um trabalho de libertação com essa moça. Essa moça, queridos, ela tinha um comportamento estranho. Ela tinha quase 40 anos de idade, mas ela fazia o seu cabelo, amarrava o seu cabelo com chuquinha, como se fosse criança. Ela se vestia de rosa, o tênis era rosa, o agasalho era rosa, a touca era rosa, o batom era rosa, a sombra nos olhos era rosa. Quando eu fui fazer o trabalho de libertação em casa, a colcha da cama era rosa, a cortina do quarto era rosa, a televisão era da Barbie, era tudo rosa. E daí eu fui entender, a mãe dessa moça, ela consagrou essa moça, lá no terreiro, no solo de Satanás, a entidade de Cosme e Damião. E ela falou, olha, se Cosme e Damião me derem a graça da minha filha nascer viva, porque os médicos diziam na época que ela não ia nascer viva. Se me der a graça de nascer viva, durante 7 anos eu vou trazer ela todos os anos no terreiro. Nos dias da festa de Cosme e Damião. E foi assim, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano, no 7º ano. E então essa menina, ela começou a ter um comportamento estranho. Uma alteração psicológica, psiquiátrica, ao levá-la de casa em casa, de parente em parente. Depois a mãe morreu e ela ficou alargada no mundo, onde então internaram essa moça. E então, no gabinete pastoral, orando e ministrando ela me contando essa história, eu comecei a orar por ela. E ela começou a vomitar, queridos. Coisas que há mais de 30 anos ela tinha ingerido. Paçoca, bala, doces, pirulito. Aquilo materializado no estômago dela. Ela começou a vomitar no gabinete pastoral. Tamanha era a ação dos demônios.
Cosme e Damião, Doum, os espíritos IBGs e todos os demônios mirins que agem na vida de uma criança estavam ali escondidos. Estavam ali internalizados. E os demônios diziam, ela é minha. A mãe dela me consagrou no ventre. Ela é minha, não vou soltar. E eu dizia, em nome de Jesus agora, solta. Ela é de Jesus. Ela já declarou, ela já confessou que ela é de Jesus. Saia agora. E os demônios começavam a sair. Eram vários demônios. Inúmeros demônios. Que no decorrer da história, da vida dela, foram se acumulando na história. Na vida dela. Sabe qual é o resumo? Essa moça, ela hoje toma pouquíssimos. Há 2 meses atrás agora eu conversei com ela. Eu convidei ela para vir aqui, mas ela não estava bem. Ela tinha sofrido um pequeno acidente, ela não pôde vir. Eu queria convidar ela, nós estávamos em alguns cultos, fazendo séries de ministração de libertação aqui. Eu queria que ela viesse testemunhar. Essa moça, ela casou. Ela casou com um senhor, com mais de 60 anos ele tinha. Ela agora já tem 40 e poucos anos. Ela é feliz, ela é abençoada. Jesus entrou na história dela. Mas olhe o que os demônios podem fazer quando eles são convidados a entrar na vida intrauterina. Na consagração, quando ainda no ventre. E muitas pessoas que estão na idolatria consagram os seus filhos no ventre, às entidades, aos santos. E então, a partir daquele momento de consagração, quem começa a dominar, a comandar e a direcionar a vida daquela pessoa são as entidades. Uma sondagem espiritual. Que você comece a observar na vida dos teus filhos se não existe uma legalidade que foi dada. Talvez você rejeitou no ventre. Talvez você foi uma criança que foi rejeitada no ventre. A questão da rejeição é terrível, porque um dos primeiros demônios que entram na vida de uma pessoa é o espírito de rejeição. O espírito de rejeição é o espírito que abre a porta para outros demônios entrarem na vida do indivíduo. A rejeição pode acontecer ainda no ventre, através do abandono do pai. O pai abandonou a mãe quando estava grávida. Através de palavras. Eu não queria essa criança agora. Não era para vir agora. Foi um acidente, foi um descuido. Existe um sentimento de rejeição que dá legalidade ao espírito de rejeição. A criança é rejeitada pelo sexo. Eu não queria menino, veio uma menina. Eu conheço a história de um transexual que a mãe sempre desejou menino, menina, sempre quis menina, fez todo o enxoval de menina, mas veio menino. E então, agora, essa mãe vestiu de rosa e tratou esse menino como se fosse uma menina, deixando todas as atividades de casa, inclusive com esse garoto que se tornou um transexual. Nós precisamos entender que a rejeição é algo muito sério. Não tenha atitude de rejeição. Por mais que talvez você engravide, ainda que você seja casado, casada, mas vocês engravidaram e talvez não era realmente o planejamento, mas aceite como bênção do Senhor. Não rejeite. Não lance palavra de rejeição. Muitas vezes a criança se sente rejeitada porque é preterida. Outros, aquela questão do filho favorito. Todos são favoritos, menos ele. Ele se sente rejeitado. O sentimento de rejeição abre portas, abre uma ferida. E os demônios amam. Os demônios adoram. Os demônios se sentem em casa quando existe ferida. Porque quando tem ferida tem mágoa, água podre. Os demônios gostam de podridão. Os demônios vêm e tomam aquela água, se alimentam das feridas da alma das crianças. E ali se estabelecem e se proliferam nas áreas da vida dessa criança. O aborto é algo seríssimo. O aborto, quando chega ao nível do aborto, é uma das coisas mais terríveis que uma pessoa pode fazer. Porque o aborto é o sacrifício da descendência, o assassinato da descendência. Um pai, uma mãe que aborta, o pai que consente com o aborto de um filho, ele não está apenas matando uma pessoa, mas está matando o sonho de Deus para a existência daquela criança e está assassinando toda uma descendência. Sabe que o aborto endemoniza o útero materno. O útero é como se ficasse ali um sepulcro. O sangue do aborto foi derramado e sangue é vida. E quando o sangue não é derramado para a glória de Deus, como era no Antigo Testamento, os demônios vêm e se alimentam do sangue e da vida. O sangue do aborto é um demônio para Moloque. Sabe quem era Moloque? Moloque era o deus dos amonitas, cuja estátua do Moloque representava um minotauro.
E na barriga desse minotauro, dessa estátua, existia um forno. E as crianças que eram concebidas, crianças bastardas, crianças que nasciam fora da aliança do casamento, os filhos dos adoradores de Moloque, vinham e entregavam essas crianças vivas e matavam essas crianças no estômago, na barriga daquela estátua de Moloque. E as crianças eram queimadas em adoração a Moloque. Da onde vem a variação da palavra Moleque. Vem de Moloque. Por isso nós não gostamos de utilizar a palavra Moleque. Moleque vem de Moloque. As crianças que eram queimadas ali no ventre daquela estátua, elas eram frutos do culto de Astarote. Sabe quem era Astarote? Olha que interessante. Astarote era a deusa que era adorada em Canaã e toda aquela região do Mediterrâneo. Essa deusa Astarote, ela tinha como característica ser a deusa do prazer. Ela era adorada como a musa do prazer, a musa da sexualidade. Era uma deusa que incentivava os seus seguidores a serem pervertidos sexuais. E a fama de Astarote, ela se espalhou até a Roma Antiga, onde foram criados os grandes festivais imorais, bem conhecidos na história, o festival de Saturnália e Bacanal, que nada mais é do que o carnaval moderno. Esse carnaval que nós temos no Brasil surgiu lá no passado com Astarote e com Moloque. Nas festas de Astarote, as mulheres engravidavam e não sabiam de quem era o pai. E então agora os filhos nasciam, elas vinham e sacrificavam, porque para elas não era pecado, não era um assassinato. Elas estavam oferecendo ao seu Deus. Olha a ação do diabo. E hoje o que acontece no nosso Brasil? Astarote, que é a rainha dos céus, em cada civilização, em cada nação, ela se manifesta de uma forma, mas rainha dos céus é um nome genérico. No entanto, que nós vemos hoje no Brasil, quem é a rainha dos céus? A padroeira que aparece com o menino Jesus, mas sem a figura do pai, dando a impressão de que só existe a mãe, não é verdade? É por isso que no Brasil existe um legado maligno, que tantas mulheres são mães solteiras e muitos filhos do carnaval. Porque a figura masculina, a figura do pai, nunca é colocada em destaque. A figura de José na religião caída é sempre uma figura secundária. O enfoque é dado para a pessoa da virgem, mas a pessoa de José está apagada. E com isso, o que acontece? Existe, permeando esse cenário, uma institucionalização da orfandade. Não é à toa que 5,5 milhões de crianças brasileiras, elas não têm o nome do pai na certidão de nascimento. 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Crianças em idade escolar. Esse censo foi feito em idade escolar. Saiu uma matéria no UOL que 20% dos brasileiros não têm o nome do pai na certidão de nascimento. 20%. É uma nação de órfãos. E onde não existe o pai, existe alguém que vai fazer a figura do pai, que vai comandar, que vai orientar. É por isso que nós vemos hoje uma geração tão grande, com tão grande número de homossexuais. O homossexualismo, em muitas das vezes, se estabelece na vida de uma pessoa o comportamento homossexual por falta da figura paterna. A figura paterna é um dos motivos principais de que uma pessoa, ela segue o comportamento homossexual. Mas a palavra de Deus nos fala em Levítico 20, do 1 ao 3. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro, residente em Israel, que entregar um dos seus filhos a Moloque, terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o santo nome do Senhor. Então o aborto
O aborto, eu estou falando do aborto voluntário, não o aborto involuntário. O aborto voluntário é um sacrifício a Moloque. As pessoas pensam, não, vou tomar a pílula do dia seguinte. Tive um relacionamento sexual com meu namorado, com meu parceiro ontem, vou tomar a pílula do dia seguinte e não está existindo vida. Não está existindo vida, é uma ova. É claro que está existindo vida. É uma vida de algumas horas. Uma vida que está ali, que foi fecundado o óvulo, e você está assassinando. Se você cometeu aborto, se você consentiu com o aborto, peça perdão ao Senhor, porque o teu ventre se tornou um sepulcro, um local de morte. E geralmente quem aborta, não aborta somente a descendência, mas aborta planos e sonhos da sua vida. É muito comum nós encontrarmos pessoas que passaram por aborto, atendermos pessoas que passaram pelo aborto. E essas pessoas, infelizmente, abortam sonhos, abortam planos, começam a fazer um curso, abortam, começam um relacionamento, abortam, começam a fazer uma faculdade, abortam, nada vai para frente na sua vida, porque espíritos de morte vêm e entram na vida dessa pessoa. Então esteja atento. Será que o teu filho não está se sentindo rejeitado? Será que essa criança que você tem não está sendo perseguida por um espírito de morte porque você fez um aborto anteriormente? Ou você tentou o aborto desse filho? Esse pecado precisa ser confessado ao Senhor. Muitas vezes essa perseguição espiritual pode ser no momento do parto. A mãe passa por vários momentos durante o parto, alguns partos difíceis, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, parto através do fórceps, um parto demorado. Muitas mães fazem rezas, fazem oferendas e através das suas palavras formam vínculos no mundo espiritual. E essa criança passa a ser perseguida. Tem pais que fazem consagrações na hora do parto. Então é necessário sondar a questão, como foi a gestação, como foi a concepção, como foi o parto. Mas é necessário também observar comportamentos de roubo, de mentira, de personalidade dupla, de rebeldia, de indisciplina na vida dos filhos. É necessário você observar quem que está passando mais tempo com os teus filhos. Às vezes é o desenho da televisão, os desenhos que têm magia, os desenhos que têm feitiçaria, os desenhos que são passados para as crianças pequenas, cuja faixa de idade dos desenhos não alcançam aquela criança, podem ser portas para demônios. Eu fico impressionado da ignorância de alguns pais, que compram objetos, que compram camisetas, que compram roupas de bruxa, compram roupas de demônios, compram roupas de unicórnio, que está tão comum nesses dias, unicórnio. Vai estudar um pouco sobre unicórnio. É interessante que os pais não estudam. E eu não quero falar nome de desenhos aqui, porque se eu trouxer pronto, você não vai estudar. Vai estudar, vai ver o que o teu filho está vendo. Senta, vê se não existe algo místico, veja se não existe uma ação maligna, ocultista por detrás de tudo isso. Tem crianças que precocemente se envolvem com desenhos e com filmes espíritas, com doutrinas kardecistas de reencarnação, e daí começam a ter o seu sono afetado, começam a ver vultos, começam a ficar perturbados. O que teu filho tem assistido? Você tem que assistir antes, mas isso dá trabalho. Mas esse trabalho é teu, pai. Esse trabalho é teu, mãe. E na pré-adolescência, essa criança já pré-adolescente vai passar por várias fases. Vai passar por momentos de mudança no seu corpo, menstruação para as meninas, ejaculação noturna para os meninos, a poluição noturna, e daí entra um misto de sentimentos em que, se elas não tiverem sido tratadas na sua infância, elas vão ter problemas agora. Elas vão sofrer com algumas perseguições emocionais agora. Então, cuide dos seus filhos. Cuide, consagre os seus filhos ao Senhor. Cuidado com aquilo que você compra, cuidado com aquilo que você ganha, cuidado com aquilo que você dá aos seus filhos. Seja vigilante. O diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, procurando quem possa tragar. Ele quer tragar a tua família, ele quer endemonizar a vida dos teus filhos. Então observe, seja alerta. Você é o pastor da tua casa, amarre os demônios. Toda a influência do maligno, os demônios agem quando existe uma brecha, uma legalidade. Não aceite isso. Elimine o poder de Satanás. Algum tempo atrás, um pouco mais de um ano atrás, a minha filha recebeu de um familiar, recebeu um McDonald's, e dentro daquele McDonald's veio, McLanche Feliz, veio nem sei o que era, um símbolo, um boneco de um demônio.
E a minha filha mais velha não conseguia dormir, não queria ficar no quarto, não conseguia dormir, e ela nunca teve problema com isso. E a minha esposa, orando, o Espírito Santo lembrou para ela daquela que ela tinha ganhado alguma coisa. Minha esposa nem tinha visto o que era. Ganhou de um familiar, de um amado da família. Mas era objeto de um demônio. A partir daquele momento que a minha esposa pegou e destruiu aquele objeto, a minha filha não teve mais problema, ela dormiu a noite toda. Você está percebendo que o mundo espiritual é real? Você está percebendo que o diabo ele usa as pequenas coisas para perturbar, inclusive a vida das nossas crianças? Então, se posicione em Deus. Sintomas de opressão maligna. Uma criança enferma, uma criança sempre doente, uma criança sempre com medo, uma criança sempre rebelde, uma criança muito introspectiva, uma criança que tem visão de vultos, audição de vozes, bloqueio mental, dificuldade escolar, hiperatividade. Uma criança que tem o uso constante da mentira nos seus lábios, pode ser uma perseguição espiritual. Sabe que os sintomas de uma possessão, de uma perturbação infantil, não podem ser percebidos individualmente. Eles precisam ser observados, sondados num conjunto. Então é necessário você pegar o teu filho, pegar a tua filha, dar atenção, orar, ministrar. Se houve ligações com os ancestrais no sentido espirituais, foi consagrado, nome consagrado das crianças, consagre ao Senhor, peça perdão ao Senhor. Fale, Senhor, no nosso tempo de ignorância, nós não pensamos nisso. Quando nós fizemos, nós não sabíamos disso, mas o fato de nós não sabermos não quer dizer que isso não teve efeito. Hoje nós estamos sofrendo, Senhor, mas peça perdão, você peça perdão. Se você rejeitou o seu filho, peça perdão ao Senhor, declare o favor de Deus sobre a vida dele, se torne o verdadeiro pastor, a verdadeira pastora do teu filho, e você vai ver aquilo que Deus vai fazer no nome de Jesus. Eu quero orar por você, coloca a mão no teu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu apresento esse pai, eu apresento essa mãe, diante do teu altar, diante da tua presença, clamo a misericórdia, a bondade do Senhor sobre essa vida. Peço que o Senhor dê o espírito de discernimento para essa pessoa, para que ela possa educar, ensinar, guardar o seu filho, a sua filha, debaixo da proteção do Altíssimo. Pai Celestial, blinda essa casa, blinda essa criança com o sangue do Cordeiro, repreende todo o mal, toda obra do diabo, toda obra do inferno, toda ação do maligno, está repreendido em nome de Jesus, está aniquilado em nome de Jesus, está quebrado em nome de Jesus, e todos esses pecados que foram cometidos, começa agora a declarar os pecados, começa agora diante de Deus confessar os teus pecados, pecado de adultério, pecado de fornicação. Se o teu filho foi fruto de uma atitude de adultério da tua parte, de abandono, de rejeição, peça perdão agora. Se você consagrou o teu filho, a tua filha, no altar de Satanás, peça perdão agora, em nome de Jesus. Sim, Senhor, em nome de Jesus, recebe agora, Pai, esses pedidos diante do teu altar, e que haja, Senhor, espírito de arrependimento, e nós dizemos, Satanás, caia por terra, no nome de Jesus. Amém e amém. Querido, faça o seguinte, pega um óleo ungido, unge o umbigo do teu filho, unge a cabeça do teu filho, da tua filha, declara sobre ele palavras de bênção. A tua boca é a que vai direcionar a vida do teu filho. Deus te abençoe, em nome de Jesus.